O SketchUp é um programa de modelamento 3D muito simples de ser utilizado e que apresenta características bem definidas quanto à sua forma de trabalho. Nesta aula, veremos um pouco sobre as geometrias utilizadas para gerar os projetos em 3 dimensões no SketchUp. O SketchUp utiliza elementos da geometria para gerar os modelos 3D. Nessa aula, nós vamos então, como dito na introdução, estudar esses elementos da geometria, que são o ponto, a reta e a superfície. Então, vamos ver detalhadamente agora o que significa cada um destes elementos para o SketchUp. Vamos então começar falando sobre o ponto. O ponto o que é? Ele determina o início e o fim de uma linha. Ele determina também as arestas de um polígono, ou então do sólido, ou ainda o ponto central de uma circunferência, o seu centro. A definição do ponto é dada no início da geometria. Vamos aqui definir então uma linha. Veja que eu cliquei ali num ponto. Esse é o ponto inicial da linha. Vou agora definir aqui um outro ponto. Veja, tracei uma linha. Como vimos então, o ponto é a base de toda a figura geométrica. Como vimos também, uma linha é formada por 2 pontos. O ponto inicial, que podemos ver destacado em verde aqui, aquele ponto verde, e o ponto final. Para o SketchUp, esses 2 pontos são considerados endpoints, ou pontos finais, pontos das extremidades da linha. Já uma superfície, ela é constituída por vários pontos, várias retas. Na verdade, para uma superfície ser gerada, pelo menos uma poligonal, uma superfície poligonal, no formato poligonal, nós precisamos de 3 linhas a mais para formar uma superfície. A superfície, nós podemos ver aqui esse retângulo. Temos uma linha, 2 linhas, 3, 4 linhas, formando o retângulo. Podemos ver então aqui também 4 pontos que vão determinar as arestas dessa superfície retangular. Por fim, para gerar um elemento 3D no SketchUp, nós vamos precisar dessa superfície aqui para transformá-la em 3D. Vamos utilizar aqui no caso uma ferramenta, a Push-Pull. Mais para frente nós vamos ter detalhes dessas ferramentas que estão sendo utilizadas nessa aula. Por enquanto a gente não precisa se preocupar do funcionamento delas. Vou transformar então esse retângulo em um elemento sólido, um elemento em 3D. Veja que aqui temos um box, uma caixa, composta por várias superfícies. Podemos ver aqui 1, 2, aqui nas laterais, mais 2, já são 4, mais uma lá no fundo e outra aqui embaixo. Ou seja, para formar essa caixa aqui, que fizemos rapidamente no SketchUp, nós precisamos de 1, 2, 3, 4, 6 superfícies. E essas superfícies, por sua vez, como lembrando, são compostas por retas e por pontos. Através de diferentes figuras geométricas, o projeto 3D é formado. Ao longo deste curso, veremos a importância desses elementos durante os trabalhos que estão sendo realizados. Não perca!